Olá, esse é mais um vídeo que eu trago para vocês e hoje nós vamos falar sobre tradições judaicas, mais especificamente a festa da Páscoa para os judeus. Antes de começar, eu vou pedir que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações e não deixe de deixar o seu like para que a gente possa alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe. Meus irmãos, a Páscoa judaica ela é muito diferente da Páscoa para os cristãos. O motivo principal sobre isso é que os judeus eles não reconhecem Jesus como o Messias. Nós assim fazemos. Nós cristãos sabemos que Jesus morreu na cruz em uma festa da Páscoa para pagar o preço por nossos pecados. Em uma outra oportunidade eu vou estar trazendo a memória dos irmãos acerca da Páscoa para os cristãos. Mas hoje eu quero me atentar para essa curiosidade. Como é que os judeus celebram a Páscoa? Você sabe que a lei do judeu, ela é referida à lei mosaica? A lei de Moisés, ela consta no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. No Pentateuco, nós temos cerca de 365 leis, que são obrigatórias para o cumprimento do judeu, e 213 leis daquilo que o judeu é proibido de fazer. Além disso, nós temos os 10 mandamentos descritos em Êxodo capítulo de número 20, que falam acerca das leis as quais o judeu deve cumprir. A Páscoa está com referência lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. Quando Deus ele chama Moisés e diz assim: Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano, é o mês de Nissan. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho, para o próximo, o mais próximo da sua casa, conforme o número de almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Agora presta atenção no versículo 5, 6 e 7. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano no máximo, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao entardecer. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e a verga da porta, nas casas em quem o comerem. E naquela noite comerão da carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargas, e assim comerão. Vamos até aí, já dá para a gente entender. A Páscoa foi instituída por Deus aos judeus no momento em que a 10ª praga do Egito estava por se cumprir. Nós sabemos que Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito. Porém, Faraó não permitia que Moisés assim fizesse. A última das pragas às quais Deus enviou ao Egito seria: todo primogênito egípcio seria morto. Deus enviaria um anjo de morte para que esse primogênito tivesse sua vida ceifada. O que é que Deus fez para proteger os filhos dos hebreus, que são os judeus? Deus fez com que eles matassem um cordeiro. Você está lembrando de alguma coisa? Já já eu falo sobre isso. Um cordeiro seria sacrificado e o seu sangue seria espargido, passado nos umbrais das portas das casas de todos aqueles que participariam desse princípio. Junto com o cordeiro, eles deveriam comer pães ázimos e ervas amargas. Essa é a Páscoa dos judeus. Agora, veja essa simbologia. Um cordeiro foi sacrificado
para livrar da morte os primogênitos dos judeus. Não sabiam eles que 2000 anos depois aproximadamente, Jesus seria esse cordeiro que seria sacrificado para pagar o preço por nossos pecados. Olha só que a simbologia do sacrifício vívico de Cristo consta desde esse momento. O sacrifício pascual que seria feito na mesma Páscoa, anos depois, Jesus seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que para os judeus, a Páscoa, assim como a contagem do ano, nasce aí. Olha o que a Bíblia está dizendo. Este mês será para vós o primeiro dos meses, o princípio. A contagem dos anos judaicos, eles são a partir dessa data. A Páscoa foi celebrada no dia 14 e 15 de abril daquele ano. Então, no dia 14, eles sacrificam um cordeiro. Esse cordeiro será repartido e ele será também participante da festa judaica. Como assim? Além do cordeiro, existem outros tipos de ervas, de alimentos que são utilizados. E eu vou ler para você aqui sobre todos esses elementos. Quais são os elementos que são usados? O matzá que é o pão sem fermento, o vinho, que é utilizado e servido também na Páscoa, o zeroá, que é um pedaço, na verdade, de osso de cordeiro, para que eles se lembrem do sacrifício que foi feito, o maror, que são as raízes amargas, os frutos amargos, para que eles possam se lembrar dos tempos em que eles estavam como escravos e não se esqueçam do lugar que Deus os tirou. O charosete, que na verdade são a pasta com misturas de maçãs, de uvas, tâmaras, figos, para que também esse doce seja lembrado, porque nos dias em que eles passaram por dificuldades, o Senhor dos Exércitos os estenderam a mão e eles foram abençoados. A água salgada simboliza as lágrimas, o suor do rosto, que foi passado daquele tempo de escravidão. Eles não podem se esquecer de onde Deus os tiraram. E o betzá, que hoje foi incorporado como o ovo cozido, que simboliza também um luto pela destruição do templo de Salomão, que foi feito tempos depois. Hoje a Páscoa judaica, ela contém esses elementos. O pão sem fermento é para simbolizar, ele tem dois significados. Quais são? O primeiro significado do pão sem fermento é para que eles sejam por fora aquilo que são por dentro. O que é que o fermento faz? O papel do fermento é inchar a massa, fazer a massa ficar maior. E o que é que simboliza retirar o fermento do pão? Você precisa se esvaziar. Você precisa ser por fora aquilo que você precisa ser por dentro. O outro motivo do pão ser sem fermento, e essa lembrança, é para lembrarem do maná, o alimento que Deus supriu os hebreus durante todo o seu tempo no deserto. Então é isso. Esse é o vídeo que eu vou trazer para vocês sobre as tradições judaicas, em especial a festa da Páscoa. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso vídeo. Ative os sininhos das notificações. Deus te abençoe.